E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Costa e sejam bem-vindos ao canal da Corporação Criativa, o seu canal especializado em tipografia, caligrafia e lettering. E o vídeo de hoje está especial, pois nele eu vou mostrar um pouco de como funciona o processo de criação de um lettering, desde a sua etapa de planejamento até a vetorização. Esse é um tema que eu acredito que pode ajudar muito vocês a aprimorarem seu próprio trabalho. Logo que comecei a praticar o desenho de lettering, eu lembro que assistia muitos vídeos observando outros designers desenhando letras. Lembro que nesses vídeos eu consegui aprender bastante, unicamente observando a maneira como eles criavam. Antes de irmos para o conteúdo principal desse vídeo, você precisa entender uma coisa. Não existe um processo de criação que seja único ou correto. Isso vai variar de acordo com cada um, com suas preferências, como material e técnicas. Aqui eu vou mostrar uma das técnicas que utilizo para criar os meus trabalhos com lettering. Inclusive eu já compartilhei aqui no canal um vídeo mostrando um outro processo de criação de hand lettering, priorizando o uso da caneta brush. Você pode dar uma conferida nele clicando nesse link que está aparecendo aí na tela, ou no link que vou deixar na descrição desse vídeo. Então já deixa o seu like aí embaixo para dar o seu apoio ao canal e vamos então ver como é o processo de criação de um lettering. Como vocês já devem saber, eu gosto de fazer essa mistura entre ilustração, criação de personagens e lettering. Por isso eu aproveitei para mostrar para vocês uma outra parte do meu trabalho, que é o desenvolvimento da ilustração. Às vezes faço ela junto com o lettering, outras vezes faço como nesse caso, em que fiz a ilustração separada e o juntei posteriormente na edição final no computador. Esse projeto é antigo e eu já havia utilizado ele em um vídeo semelhante em um outro canal que tenho, mas quis fazer uma nova versão desse vídeo com as técnicas de edição que utilizo aqui na Corporação Criativa de uma forma um pouco mais dinâmica. Agora sim vou mostrar a parte de criação do lettering. Nessa primeira parte eu começo planejando o que irei desenhar. Eu já escolhi a frase que irei utilizar, mas ainda não decidi como irei compor ela, ou seja, em quantas linhas ela será desenvolvida, qual será o estilo da letra, se irei utilizar ornamentos, etc. Eu também já dei uma pesquisada em algumas referências de letras, e então eu começo com a caneta brush da Tombow para fazer alguns esboços livres. Utilizo o lápis azul para fazer as linhas de construção que vão marcar as alturas das letras. Já defini como vai ser a composição do meu lettering, então agora eu passo para a etapa de desenho, já preparando para a vetorização. Nesse desenho eu não vou usar as canetas, mas sim a lapiseira como principal material. Começo como sempre fazendo primeiro as linhas de construção, definindo as alturas e também as formas básicas de cada uma das letras, tudo isso utilizando primeiramente o lápis azul. É importante lembrar que você deve sempre observar e seguir as regras de tipografia para que o seu lettering fique com uma aparência harmônica e também uma leitura legível. Perceba que o meu lettering já começa a tomar forma, e ainda com o lápis azul eu começo a reforçar as linhas do desenho das letras. Em seguida, eu começo a fazer a arte final utilizando a lapiseira. Aqui não tem muito segredo, é apenas contornar as linhas que já foram definidas nas marcações anteriores. É importante fazer essa arte final com a lapiseira, pois essas linhas vão ser bastante importantes na hora da vetorização. Agora eu começo a colocar um preenchimento unicamente para ver se ficaria legal aplicar algum efeito de luz e sombra. Porém, eu já escaneei a minha sketch unicamente com as linhas da arte final, pois são elas que irão ser necessárias para a minha vetorização. E esse é o resultado final da sketch. E agora sim, eu vou para a próxima etapa, que é a vetorização. Como vocês podem ver, eu já escaneei o meu lettering e já coloquei ele no meu arquivo utilizando o Illustrator. Eu sempre começo colocando as linhas guias marcando as alturas das minhas letras, que são os pontos importantes onde vão ficar os nós do Bezier. Essas linhas de construção normalmente ficam no mesmo lugar das linhas guias que eu utilizei na sketch, mas também acrescento algumas linhas novas de acordo com o que eu acredito ser necessário. Então eu começo a fazer a vetorização fazendo uma letra de cada vez. Como vocês podem ver, eu utilizo basicamente a ferramenta Bezier para ir desenhando os contornos. Eu sempre deixo o Bezier configurado para ficar sem preenchimento e com um contorno vermelho para eu não confundir com o traçado da sketch. Às vezes eu vou colocando um preenchimento preto só para ver se a forma final está correta. Isso é útil, pois às vezes pode parecer que a letra vetorizada está coerente, mas quando você a vê com o preenchimento, você percebe algumas imperfeições. Nessa etapa é muito importante que você saiba trabalhar com os layers, pois quanto mais elementos conter o seu lettering, mais complicado vai ficando para gerenciar. Por isso é uma grande vantagem saber organizar bem o seu vetor em camadas. Percebam que eu procuro fixar os nós do Bezier nas próprias linhas de construção que eu coloquei. Assim fica mais fácil para conseguir fazer as curvas na posição correta de acordo com o desenho à mão. Aí vocês podem ver o detalhe do equipamento que eu uso, que no caso é a mesa digitalizadora.
Percebam que eu sempre tomo muito cuidado para que o bezier fique na perpendicular, para que as curvas saiam certinhas e também para que fique mais fácil de fazer algum ajuste depois, caso seja necessário. Nesse primeiro momento eu ainda não utilizo as cores, faço primeiramente o desenho todo em preto e branco e somente depois eu escolho cores e outros efeitos que vão compor o meu lettering. Agora eu vou chegando no final dessa etapa de vetorização e vou então começar a fazer algumas experimentações com a composição do lettering, ou seja, vou experimentar algumas posições e alturas diferentes para as palavras para ver se eu consigo uma composição melhor do que a que eu fiz no papel. Sigo então fazendo alguns testes e ajustes e depois de chegar a um resultado satisfatório, eu vou então para a próxima etapa que consiste em colocar as cores e os efeitos. Nesse lettering especificamente eu não usei muitos efeitos, fiz apenas algumas coisas básicas com luz e sombra e algumas sobreposições, nada muito complexo. Sigo então colocando alguns pontos luminosos nas letras e também fazendo pequenos ajustes e refinamentos no desenho. Você deve ter percebido que eu trabalho bastante com as camadas isoladas. Essa é uma ferramenta bastante útil, ainda mais junto com o bloqueio de camada, pois assim eu consigo fazer ajustes apenas nas letras que eu quero, sem acabar interferindo em alguma outra sem querer. E então chegamos ao resultado final da vetorização do lettering. Agora a única coisa que me resta fazer é unir o lettering com a ilustração da personagem que eu desenvolvi anteriormente e o resultado completo fica sendo então esse que você está vendo aí na sua tela. Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo da Corporação Criativa e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou, não esquece de clicar aí em gostei. Aproveita também e comenta dizendo o que você achou do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, compartilha ela aí com a gente e pode ter certeza que eu irei responder. Caso você queira aprender um pouco mais sobre lettering, eu te convido então para conhecer o meu curso online. O link para ele vai estar tanto aí na tela quanto na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve clicando aí nesse botão vermelho que está aparecendo aí na tela para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Muito bem pessoal, eu vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.